pergunta que eu acredito que muitos decisores vão precisar enfrentar com muita coragem em 2026. A sua empresa está escalando impacto ou apenas escalando complexidade? Ser por si só não é um sinal de saúde. Mais receita, mais pessoas, mais produtos, mais sistemas, mais unidades e mais reuniões podem criar uma aparência de força. Mas por dentro, a organização pode estar ficando mais lenta, mais fragmentada e difícil de coordenar. E esse é o ponto central. Às vezes a empresa não quebra porque deixou de crescer. Ela quebra justamente porque cresceu sem estrutura para sustentar o próprio crescimento. Com isso de custo oculto da escalabilidade. É aquele custo que não aparece imediatamente nos demonstrativos de resultados, mas aparece no dia a dia. Aparece quando uma decisão simples precisa passar por 5 áreas diferentes. Aparece quando as pessoas passam mais tempo alinhando do que executando. Aparece também quando cada nova ferramenta promete resolver a desorganização. No final das contas, acaba só criando mais uma fonte de verdade. Aparece também quando equipes talentosas começam a gastar energia explicando o progresso ao invés de produzir o progresso. A Asana estimou que trabalhadores do conhecimento gastam cerca de 60% do tempo em atividades sobre o trabalho, como reuniões, busca de informações, atualizações e coordenação, e não necessariamente no trabalho qualificado em si. A Microsoft também apontou um cenário de fragmentação com interrupções frequentes por reuniões, e-mails e mensagens durante o expediente. Os dados só confirmam algo que muitos líderes já percebem. Em muitas organizações, o problema não é a falta de esforço, é excesso de fricção. E aqui existe uma armadilha perigosa para quem decide. Quando a empresa cresce, é natural imaginar que ela está ficando mais robusta. Nem sempre. Se a arquitetura de decisão não evolui, se os papéis não ficam claros, se os dados não são confiáveis e se a cultura depende de heróis para funcionar, o crescimento apenas amplia as falhas que são existentes. Ela cresce no organograma, mas perde clareza. Cresce em processos, mas perde em velocidade. Cresce em tecnologia, mas perde simplicidade. Cresce em promessas ao mercado, mas talvez não cresça na mesma proporção na capacidade real de entrega. E também muitas vezes se perde até em seu próprio propósito. Esse é o ponto que cada nova contratação, cada novo produto, cada novo mercado ou cada novo comitê que começa a adicionar mais complexidade marginal do que valor marginal. E quando isso acontece, a escala deixa de ser uma vantagem competitiva. Ela vira risco operacional. Além do ESG, ela torna essa discussão ainda mais relevante, porque acaba mostrando que escalabilidade não é apenas um tema operacional. É um tema de governança, de capital humano, de confiança e de sustentabilidade da execução. No pilar social, uma escala mal desenhada, ela aparece como sobrecarga, estresse, rotatividade e perda de engajamento. Gallup reportou que o engajamento global dos empregados caiu para 20% em 2025 e estimou um custo de produtividade perdida de 10 trilhões de dólares no mundo. No Brasil, a própria Gallup
apontou que 45% dos empregados relataram muito estresse no dia anterior. No pilar de governança, o problema aparece quando ninguém sabe exatamente quem decide, com quais dados e sob quais critérios. E no pilar ambiental, aparece quando a expansão aumenta desperdício, emissões indiretas, retrabalho e ineficiência de recursos. Além disso, no Brasil, com a resolução CVM 193 e a aproximação dos padrões internacionais de divulgação de sustentabilidade, o ESG ele deixa de ser apenas uma narrativa. Ele passa a exigir evidência, processo, controle, coerência entre o que a empresa promete e o que ela realmente consegue demonstrar. Eu acredito que a pergunta mais importante para decisores não é apenas como crescer rápido. A pergunta mais estratégica é o que exatamente estamos escalando. Estamos escalando valor ou retrabalho? Estamos escalando autonomia ou dependência? Impacto ou burocracia? Confiança ou risco reputacional? Estamos escalando uma cultura saudável ou apenas a capacidade das pessoas de suportarem uma pressão por mais um tempo? Empresas já entenderam que crescer com maturidade exige limites. Eu vou citar alguns exemplos. A Basecamp questionou a obrigação de hiperescala e defendeu crescer devagar, com equipes enxutas, contratações apenas quando a necessidade é real. A Ferrari ela transforma escassez em estratégia ao preservar essa exclusividade e produzir volumes limitados. A Natura no Brasil mostra uma outra lição. Às vezes, simplificar ativos e refocar é condição para voltar a crescer melhor. Esses exemplos não defendem estagnação, eles defendem discernimento. Então, se você está numa posição de decisão, talvez valha olhar para sua organização com uma lente diferente. Não apenas perguntar onde ainda dá para crescer, mas perguntar quais crescimentos estão custando mais do que parecem. As iniciativas aumentam a receita, mas reduzem o foco. Quais estruturas dão sensação de controle, mas atrasam decisões? As promessas comerciais ou até mesmo o ESG já estão exigindo mais do que a operação ela pode sustentar. Esse é o tipo de conversa que eu acredito que conselhos, CEOs, fundadores e líderes de transformação precisam ter com mais profundidade agora. Porque escalar impacto exige mais do que crescer. Exige saber o que não escalar. E se esse tema conversa com o momento da sua empresa, talvez seja a hora de repensar também a forma como vocês estão analisando crescimento, risco, governança e impacto. Eu vou aprofundar essa reflexão nesse artigo completo na newsletter Decisão que Gera Impacto. E se fizer sentido para você, essa também pode ser uma boa conversa para termos juntos.